E aí, gente, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando. Bom, devido aí a novas prorrogações aí de tudo aí, né, por conta do Covid-19, a gente vai continuar aí mais uma semana aí com as nossas videoaulas, ok? Mas, antes da gente continuar, antes da gente começar, eu tenho uns recados bem importantes para vocês, ok? Que é o seguinte, eu quero que você, ó, galera, que estiver assistindo, eu quero que você, aqui nos comentários do YouTube, comente o seu nome, a turma que você faz parte e o dia que você assistiu esse curso, ok? Então, assim, vai ser muito importante para a gente poder ter um controle das chamadas, ok? Vocês sabem que eu sempre dou aí uma semana para vocês entregarem as atividades. E o que está acontecendo é que tem gente que acaba não tendo computador para fazer, ou às vezes não tem um computador tão bom para, no caso da turma de designer, né, ou até nas informática básica mesmo, não tem um computador tão bom para rodar os programas que a gente utiliza aqui, beleza? Então, assim, eu quero que vocês assistam a aula, isso é muito importante, tá, para vocês. Por mais que não pareça, vou só assistindo, não vou aprender nada. Não, cara, você aprende alguma coisa, tá? Por mais que você não possa tá mexendo, né? Então lá na Jumper, quando a gente voltar às nossas aulas, a gente vai estar mexendo com tudo que a gente viu basicamente aqui, beleza? Então assim, comenta, sei lá, tipo, Joãozinho, meu nome é Joãozinho, sou da turma de sexta de manhã e eu vi esse vídeo em tal dia, sabe? Para facilitar um pouco, beleza? Se você não tiver conta no YouTube e não quiser criar nem nada do tipo, não tem problema, só me manda um WhatsApp no dia que você assistir a aula, tá? Eu assisti a aula tal, então para eu poder dar presença para vocês, tá? Porque como vocês sabem, as atividades de vocês que contam como presença, beleza? Então, recados dados, let's go for the class. Então, hoje a gente vai ter uma linha sobre internet, tá? Então, a gente já viu Word, já viu Excel, já viu PowerPoint, já fez algumas atividades de Word. E a gente vai passar aqui para a parte da internet, cara. Nossa querida e amada internet, né? A gente, cara, ama de todo paixão, a gente não vive sem hoje em dia, né? Eu acho que seria impossível aí viver sem, né? E isso é teoricamente comprovado, né, cara? Isso foi estudado e hoje a humanidade não viveria sem internet, não se acostumaria a viver sem internet, cara. E a gente ia entrar em um colapso mundial e é isso, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre internet, beleza? Então, resumo da nossa aula, né? A gente vai ver um pouquinho sobre a história da internet, como que usa a internet, para que ela serve, os serviços de streaming, o que são, para que servem, download e upload, as principais diferenças e os serviços de armazenamento em nuvem, ok? Então, assim, a gente vai ter visto tudo isso até o final dessa aula, tá? Não se preocupe se você não entender alguma coisa, eu estou aqui à disponibilidade para ajudar, ok? Então é só me mandar perguntas, respostas, ok? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa aula. Bom, então a história da internet, né? Galera, lembrando, tá? Eu não vou pegar e vou repassar toda a história da internet, eu vou fazer um resumo, tá? Porque esse não é o nosso foco. O nosso foco é trabalhar ali com as principais partes. Beleza? Então, a internet, ela surgiu aí durante a Guerra Fria, tá? Entre 1941 e 1991, período da Guerra Fria, tá? E para quem não sabe o que é a Guerra Fria, vou dar uma rápida explicação, tá? Foi basicamente aí uma guerra sem armas, né? Ou seja, você não ia para o campo de batalha matar os outros, né? Era uma guerra de ameaças, né? E foi nesse meio tempo aí que foi criada a internet, né? Então, a internet ela foi criada em 1969, ele é a data oficial, eu não lembro certinho o dia. Foi 31 de alguma coisa, se eu não me engano. Eu não lembro certinho a data, o dia e o mês certinho, tá? Mas foi em 1969 que foi mandado o primeiro e-mail da história, cara. E, mano, isso foi uma puta de uma evolução, sabe? Cara, imagina, você podia se comunicar com alguém de outro estado, outro país. E ela foi criada aí nos Estados Unidos, né? Então, o primeiro e-mail foi mandado, se eu não me engano, de Harvard para alguma outra universidade, que eu não lembro o nome agora, mas saiu de Harvard. Então a internet surgiu em Harvard, né? Então, nos Estados Unidos. Antes de se chamar internet, né, a nossa querida internet, ela tinha o nome de ARPANET, por conta da empresa, né, que tinha criado aí os laboratórios de pesquisa e tudo mais para pesquisar essa ciência, né? E as principais funções na época eram interligar os laboratórios de pesquisa, ou seja, um laboratório de pesquisa de Harvard queria entrar em contato com um laboratório de pesquisa lá do Kansas, não sei, em algum outro estado. Então, assim, foi a principal função da internet naquelas épocas, né? Então,
Isso é a internet. Criação do www. Então, hoje o nosso querido www aí, né, o World Wide Web, né, que tem um significado aí muito estranho, né, se tu for traduzir, né, a rede mundial de computadores, né. Então, o www nada mais é do que uma rede de computadores mundiais interligados entre eles, né. E foi criado aí na década de 90, tá? Eu não lembro certinho a data, também não me recorda agora certinho. E, cara, isso foi considerado aí o boom da internet, né? Porque a gente agora tinha outras opções além de só e-mail, né? A gente podia acessar sites, podia... Nossa, tinha aquele boom, né? Criação de URLs e, cara, incrivelmente foi uma explosão naquela época, né? Então, um pouquinho sobre a criação do www, né? Então, como que a gente usa a internet? O que a gente precisa para utilizar a internet? Bom, a gente precisa de basicamente duas coisas, né, que já está aqui na tela. Um browser ou um navegador, né, que a gente vai ver alguns tipos depois mais pra frente nessa aula. E uma conexão aí com a internet, né, uma conexão de rede que a gente fala, né. Então, assim, esses são os dois básicos requerimentos aí para você poder utilizar a internet, né. Uma conexão de rede e um browser, tá? A gente vai ver sobre conexões mais para frente e também sobre browsers, né? Cada um deles, o que eles são exatamente, né? Então a gente vai ver tudo ali mais para frente, beleza? Então, vamos continuar. Então, para que serve a internet hoje em dia? Você tem que se perguntar, para que você usa a internet? Cara, que nem eu falei, hoje a gente consegue tudo que você imaginar, a gente consegue pensar na internet de primeiro caso. Preciso fazer um trabalho escolar, internet. Preciso mandar uma foto, internet. Preciso fazer tal coisa, internet. Então, que nem eu falei, cara, internet hoje em dia é essencial na nossa vida. Tipo, é uma pena por um lado, mas, cara, pra tu ver a evolução que a humanidade está tendo, né? Eu acho incrível isso, né? Então, tudo que se possa imaginar, sites, redes sociais, visualizações, vídeos, cara, tudo que tu pode imaginar hoje tu consegue achar na internet. Pagamento de boleto, pagamento de conta, pagamento disso, retiração, até retirar dinheiro pela internet tu consegue hoje em dia se bobear, cara. Então, cara, a internet ela tá tendo uma evolução constante aí na nossa vida, no nosso planeta aí, cara, em geral, né? Então, ela serve basicamente para tudo que você para pensar hoje, beleza? Então, vamos aos tipos de conexões, né? Os tipos de conexões de rede, né? Então, existem alguns tipos, tá? Eu vou citar aí 5, né? Tipos principais de rede, né? Mas, cara, existem muito mais tipos de rede, tá? Mas as principais aí são a internet a cabo, a Wi-Fi, a via rádio, a fibra óptica e o 3G e 4G, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre esses 5 principais, ok? Mas, cara, lembrando, tem muito, mas, tipo, muito tipo de conexão que vai além disso, tá? Não é muito, mas assim, tem outros tipos, né? Mas assim, eu citei esses 5 principais, ok? Então, vamos lá, vamos pegar e ver cada um deles meio que detalhadamente, beleza? Então, internet a cabo, né? Então, cara, a internet a cabo, ela vem lá daquela ideia, da ideologia da TV a cabo, né? Então, algumas empresas resolveram pegar a tecnologia da TV a cabo e implantar a internet. Com isso, o uso da linha telefônica podia ser dispensado, dando mais liberdade ao usuário. Antigamente, se você quisesse ter uma internet, você tinha que ter a famosa banda larga ali, né? O telefone junto, né? A maioria dos... Eu vivi, pelo menos nessa época, você tinha que ter um telefone fixo junto com a sua internet, né? Então, essa internet a cabo aí, ela veio para melhorar isso. Então, assim, agora você não precisava mais ter aquele telefone fixo, né? Você só simplesmente tem um cabo ali, um modem e pronto, cara. Então, a velocidade também foi estendida, melhorando o acesso. Além disso, a internet a cabo facilitou a criação de redes de computadores, permitindo que a conexão fosse dividida em múltiplas máquinas. Então, que nem é o caso da própria Jumper, cara. A gente tem uma internet a cabo, lá tem um modemzinho, e, cara, vários computadores são conectados, né, naquele modem. Então, a gente tem uma rede de computadores ali, cara. Então, é bem bacana. E, se eu não me engano, a gente tem de 70 KB até 150 MB de velocidade hoje em dia. Então, cara, 150 megas, imagina, tipo, uma velocidade absurda, né? E o problema dessa conexão que é usada até hoje, que necessita de um modem especial para receber o sinal, mas essa costuma ser bem eficaz. Então, assim, você simplesmente não pode simplesmente, vou puxar um cabo de rede ali da antena e pronto, né? Não, você tem que ter um modem para daí depois distribuir esse sinal, né?
você tem que ter um modemzinho especial, né? Então esse é o lado ruim, talvez, que a gente possa falar aí do cabo. Mas, cara, a internet a cabo eu acho que é a mais utilizada hoje em dia, uma das mais utilizadas. Continua sendo muito utilizada hoje em dia, né? Mas, enfim, né? Vamos lá. Nosso querido Wi-Fi, né, cara? O Wi-Fi, que seria de nós sem Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi veio para dar uma nova versão à banda larga comum através de um roteador especial. É considerado uma rede, pois precisa de uma conexão com fios para criar um ponto de acesso. Então, o Wi-Fi é basicamente isso, é exatamente isso. Ele é um roteador, né? Você pega um roteador e considera uma rede, porque você precisa de um ponto de acesso e distribui esse ponto de acesso para vários dispositivos, seja notebook, seja tablet, seja smartphone. Cara, vem tudo. O sinal é enviado através de uma frequência que pode chegar até 54 MB no raio de alguns metros. Ou seja, o máximo que você consegue talvez ter é 54 megabytes, né, por segundo ali, num raio de alguns metros. Né? Então, você está distante, você só vai conseguir 54 megabytes. Né? Mas, cara, é um sinal muito bom para um smartphone, por exemplo, que consegue enviar muita coisa. Né? E o Wi-Fi se tornou um dos tipos de internet mais popular, por isso acabou sendo adaptado aos celulares e computadores domésticos que passam a usar wireless para captar esse sinal. Então, cara, hoje em dia, muitos computadores, inclusive notebooks ou desktops até, você pode conseguir aí utilizar aí um Wi-Fi. Por exemplo, eu tenho um computador aqui do meu lado que eu não uso um cabo de rede. Às vezes dá uma caída na internet, pode acontecer, porque os desktops foram planejados para usar cabo, né? Porém, cara, eu consigo usar um wireless aqui com o adaptador que eu tenho. Então, tipo, eu não preciso de um cabo de rede, já que o meu roteador fica ali na cozinha, cara. E eu não precisar passar um cabo em 5 metros até aqui no meu quarto para poder usar a internet no outro computador se eu precisar, né? Eu posso simplesmente usar o Wi-Fi dele, cara. Então, isso é muito bom. Então, cara, um pequeno resumo aí sobre o Wi-Fi, né? O que é, para que serve. Então, é isso. Internet via rádio, cara. Quem lembra da querida internet via rádio? Hein? Graças a Deus nos deixou, né, cara? Então, a internet via rádio tem um sinal transmitido através das antenas. Essa tecnologia transmite voz e dados, o que permite que você acesse a internet e fale com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A maior vantagem é que ela dispensa o uso de fios e até mesmo o modem. Dessa forma, o sinal é enviado e recebido através de uma torre de transmissão fixada em um ponto estratégico. Então, cara, basicamente você não precisa de modem, você não precisa de roteador, você não precisa de nada. Tudo que você vai precisar é de uma antena no telhado dessa casa, em um certo ponto, e o cabo vai vir lá de cima até no seu computador diretamente, cara. Então, assim, cara, era uma forma muito, assim, ó, muito bacana de você usar a internet antigamente para substituir o modem, por exemplo. Cara, usei por anos aqui em casa, na minha casa, o internet via rádio, cara. Então, é incrível, né? Muita gente acha que por ser apenas via rádio, a internet cai o tempo todo. Porém, isso acontecia anos atrás, quando as pessoas não preparadas trabalhavam com isso, o que não acontece mais. Cara, aí é um ponto que eu já discordo particularmente, tá? Porque quando eu tinha internet via rádio, cara, caía direto. Hoje em dia eu não sei como é que tá as questões de internet via rádio, eu não posso dizer. Mas, enfim, cara, é uma questão muito pessoal, eu acho. Depende muito do lugar que você tá, depende do ponto que é botado sua antena e tudo mais, né? Então, porque às vezes, cara, e sem contar que às vezes podia vir dar um vento mais forte e simplesmente derrubar a tua antena lá de cima e tu não podia fazer nada. Tinha que pagar pro técnico vir arrumar, cara. Era uma droga. Mas enfim, então assim, não é que não caía. Pra mim caía muito a internet, tá? Mas enfim. A tecnologia de rádio para celular surgiu nos Estados Unidos durante os anos 80 com o lançamento da rede de celular AMPS, do inglês Advanced Mobile Phone Service. Ela usava o FDMI, Frequency Division Multiplexing Access, para transmitir voz através do sinal analógico. É considerada a primeira geração móvel, 1G, é o sinal de telefonia analógico. Então, cara, isso aí é mais questão de curiosidade mesmo, a criação do 1G, né, que veio a partir da internet via rádio, né. A gente não vai falar sobre o 1G, a gente vai falar direto do 3 e do 4G, tá? Mas, enfim, é bem bacana vocês saberem como surgiu o famoso 1G, né? Que é a internet para os celulares, né? Que não seja o Wi-Fi, né? Então, vamos lá agora para as próximas. Então, agora vamos para a fibra óptica, né, cara? Que é hoje que está explodindo aí, né?
Então, esse é o tipo de internet, é todo feito com cabos de fibra óptica que possibilitam uma maior velocidade no envio de dados sem perda de sinal e qualidade. Então, antigamente você tem a via rádio que vinha através das ondas sonoras ali, ondas de dados pela antena, né? Hoje em dia você já tem aí os cabos de fibra óptica que, cara, não perdem mais tanta qualidade, não perde frequência de sinal. A tua informação chega assim, ó, zapt, zupt, cara, é incrível. Acho que o tipo de internet mais utilizado hoje em dia é a fibra óptica, né? A internet fibra óptica processa informações na velocidade da luz e conta com uma tecnologia que converte energia luminosa em energia elétrica ou sonora. As redes de fibra óptica permitem que os sistemas de transmissão sejam maiores com maior largura de banda. Além disso, geram dados de maior velocidade de internet e são fáceis de instalação. Ou seja, cara, meio-dia você instala, às vezes você nem precisa chamar um técnico, se você já sabe um pouquinho mais de internet, cabos e tudo mais, você consegue instalar sozinho, tá? Não é recomendação, tá? É bom você chamar um técnico para te instalar. Cara, então assim, que nem eu falei, é muito rápido, cara, é a velocidade da luz, cara. Então assim, imagina, cara, é zapt-zupt e que nem ele falou ali, converte energia luminosa em energia elétrica ou sonora. Então assim, essa energia sonora e elétrica que pega e transforma seus dados aí para o seu computador. Esse modelo de cabo está servindo como substituto dos cabos de cobre que já apresentam deficiência para a estruturação de grandes redes. Os cabos de cobre acabam perdendo a potência do sinal transmitido conforme a distância, além de sofrerem mais deuterização do que fibra óptica. Uma das maiores vantagens de utilizar esse tipo de conexão é sua alta velocidade de internet, que transmite dados em grande volume por distâncias maiores. Então, cara, veio para substituir o fio de cobre, né? Então, assim, o fio de cobre ele tem uma deuterização muito maior, então ele ferruja muito mais rápido. E conforme ele ferruja, né, você vai ter que trocar ele. E, cara, isso dá muito mais gasto do que você simplesmente instalar uma fibra ótica, né? Que vai durar, tipo, muito mais, né? Beleza? Então, cara, acho que esses são os sinais aí, né? Não lembro agora se tem mais um. Tem o 3G e o 4G, né? Então esquece que eu ia falar. Então, vamos falar do nosso querido 3G, né? 3G veio para revolucionar o uso da internet nos dispositivos móveis. Ele funciona com a internet e a rádio. O crescimento do 3G foi tanto que recebeu adaptação para notebook. Assim, os usuários são capazes de acessar a internet sem problema. Então, cara, 3G vem daquela história lá do 1G que eu falei, lembra? Que vem lá da via rádio. Então, o 3G é basicamente a terceira geração desse 1G, né? O 1G foi a primeira geração, o 2G a segunda e o 3G aí, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Na maioria das cidades e tudo mais, né? Hoje em dia, na maioria, a gente, na verdade, tem até o 4G, né? Mas, enfim, algumas aí a gente trabalha só com o 3G. E, cara, é uma puta revolução, né, cara? Você poder ter acesso à internet ali da rua, né? Da antena do seu celular, cara. Tô ali no meio da rua, no meio do mato, eu tenho acesso à internet, cara. É incrível. E que nem ele fala, né? O crescimento foi tanto que hoje em dia até alguns notebooks você consegue instalar um chip e usar o 3G, cara. Ou rotear do teu celular, notebook. Cara, é incrível, cara. É incrível. O 3G é uma das tecnologias mais fodas que, cara, revolucionou a internet com todas as forças, né? A tecnologia 3D aprimorou a transmissão de dados e voz, oferecendo velocidades maiores de conexão, além de outros recursos como videochamada, transmissões de sinal de televisão, entre outros serviços. Cara, é aquilo que eu falei, tu consegue transmitir agora dados, imagens, fazer ligação de vídeo, ligação de chamada via WhatsApp, usar Facebook, Instagram, tudo através de... Cara, assim, ó, do ponto zero que tu tá ali, tô no meio da rua, eu tô usando isso, cara, sem ter uma conexão diretamente com um Wi-Fi, por exemplo, né? Ela pode ser contratada por meio das grandes operadoras de celular, né, Vivo, TIM, Claro e Oi, e dependendo da sua região, ele pode ou não ter um bom sinal, mas a velocidade nunca será muito grande. Então, assim, é uma revolução, mas também não é, nossa senhora, né, coisa boa. Vou assistir uma live de 5 horas em Full HD 4K, né? Não, você não vai conseguir fazer isso, me desculpa. Então você pode contratar através dos planos de celulares, né, o 3G, eles que oferecem essa revolução, né? Porque daí vai ter a antena do teu celular, né? E cara, isso varia da cidade que tu tá, né? Xeredra, por exemplo, se eu não me engano, já tá no 4G. E às vezes tá uma bosta e às vezes tá bom. Então depende muito do dia, depende do sinal e tudo mais, do tempo às vezes. Então, cara, mas é uma revolução bem bacana que vale a pena ser mencionada, né?
O 4G, né? Agora vamos para o nosso querido 4G, né? A internet 4G vem trazendo importantes avanços no que se refere à velocidade de conexão e carregamento de dados. A sigla 4G define a quarta geração de telefonia móvel e funciona como tecnologia LTE, Long Term Evolution, que se baseia na transmissão de dados pela tecnologia WCDMA e GSM, porém dando prioridade aos dados de internet, embora não descarte o seu uso nas ligações por voz. Sua principal concorrência é o WiMAX, uma versão mais poderosa que o Wi-Fi, capaz de cobrir uma cidade inteira com uma taxa de transferência de dados surpreendente, tá? O WiMAX também não vai chegar a falar, mas se você quiser dar uma pesquisada, é bem bacana, cara. O WiMAX é basicamente uma rede de dados Wi-Fi tipo, que cobre cidades, cara. Então, assim, o Canadá é muito usado isso, por exemplo. Você tem basicamente Wi-Fi pela cidade inteira. Não são todas as localidades que possuem essa conexão, embora as operadoras disponibilizem o sinal. Não é sempre possível que ela chegue no seu aparelho, além de que aparelhos mais antigos não são compatíveis a esse sinal. O 4G é uma conexão mais rápida que a anterior, com taxas de downloads e uploads mais rápidas também. As grandes empresas de celulares dispõem de um próprio site, um mapa para saber se na sua região já está disponível esse 4G. Ou seja, né, vamos resumir isso aqui tudo agora em algumas palavras. Se você mora no meio do mato, você se ferrou bonito, você dançou, cara. Porque 4G provavelmente não vai estar aí. Então, cara, Schroeder, se eu não me engano, o 4G chegou a questão faz o quê? 1 ano ou 2 no máximo. Não, antes disso não tinha o 4G. A gente ficava muito puto que assim, tu ia pra Jaraguá e já tinha o 4G. Aqui Schroeder não. E daí agora, de uns 2 anos pra cá, eu acho, se eu não me engano, a gente tem aí o famoso 4G aqui em Schroeder, né? Então, cara, nem todas as localidades possuem essa conexão. Cara, é complicado, sabe? Tipo, é uma versão melhorada, só que não está disponível para todo mundo, né? As operadoras disponibilizam o pacote, mas, cara, às vezes a cidade não tem como receber antena, não tem como receber ali o sinal. Então é uma coisa mais complicada mesmo, sabe? Mas ela lá, geralmente já tem o 3G lá, né? Então você consegue ter aí um sinal bom, só não vai ter ali o famoso 4G, né? Mas enfim, cara. Então assim, esses são os tipos de conexão que a gente tem, né? Os principais, tá? A gente não viu o WiMAX, o DSM também, a gente não chegou a ver. Cara, tem muito tipo de conexão. Se vocês quiserem uma aula só sobre conexão, comenta aí também. Eu trago uma aula só sobre as conexões, né? Eu pego e listo todas daí. Isso é com vocês. Eu pedi pra vocês se vocês quiserem, cara. Porque é um assunto bem teórico, é bem chato de se trabalhar, tá? Não tem muita atividade prática que a gente possa fazer com isso. Mas, enfim. Então, agora a gente falar um pouco sobre os navegadores, né? Ou os browsers, tá? Então, primeira coisa que você tem que entender, browser e navegador é a mesma coisa, tá? Muda o nome, mas, cara, é a mesma coisa. E para que serve um navegador ou para que serve um browser? Se você imaginou em falar acessar sites, redes sociais, internet em si, você acertou, tá? Então, a principal função de navegadores ou browsers são acessar a internet, né? Seja sites, seja redes sociais ou qualquer outro tipo de coisa. Existem alguns navegadores que podemos utilizar, sendo os mais utilizados o Google Chrome, o Opera, o Internet Explorer e o Firefox, ok? Então, de novo, vamos bater naquela tecla. Existem mais navegadores, porém esses 4 são os top 4 aí utilizados no mundo inteiro, beleza? Então, vamos lá. Google Chrome, né, o famoso Google Chrome. Google Chrome é um dos mais populares navegadores disponíveis para o Windows, Mac, macOS, Linux, Ubuntu, Android e iOS, mas não possui uma versão para o Windows Phone, ok? Então, cara, o Google Chrome é o navegador mais utilizado do mundo, cara. Tipo assim, é disparado o mais utilizado no mundo inteiro, assim, não tem outro navegador melhor que o Google Chrome utilizado no mundo. Ele é desenvolvido pela própria Google, como o nome diz, né? Google Chrome. Então ele é um navegador aí disponibilizado pela própria Google. Sua primeira versão ganhou uma vida aí em 2 de setembro de 2008. Então aí em 2008 foi lançada a primeira versão do Google Chrome. Cara, muita gente usava o Firefox e o Explorer na época. Então o Google Chrome foi uma revolução de navegador, cara, com coisas ali surpreendentes, extensões, tudo mais, cara, velocidade, cara, muita coisa, né? Por ter um código fonte aberto, qualquer desenvolvedor pode criar sua versão, tá? Então ele tem um código fonte aberto.
Então, os programadores ou desenvolvedores de site, web, de sistemas operacionais podem criar aí uma própria versão do Google Chrome, como tem algumas versões, né? Como a versão Portable, né? Que é muito utilizada também, beleza? A versão Portable dele é muito utilizada. E, cara, uma das coisas mais bacanas do Google Chrome, ele possui versões de 32 e 64 bits. Ou seja, ele tem uma versão tanto para PCs 32 bits quanto para computadores 64 bits, ok? Então, o mais recomendado é que você use aí o 32 na máquina de 32 e o 64 na máquina de 64, tá? O de 64, obviamente, não roda na máquina de 32, mas não é recomendado você rodar o Google Chrome de 32 numa máquina de 64, tá? O Google Chrome é compatível com quase todos os sistemas operacionais usados atualmente, seja ele para desktop ou dispositivos móveis. Então, cara, que nem a gente falou, né, cara? É a Google, velho. A Google dominando o mundo aí de tudo, né? Comprando tudo. Só não domina mais que o Facebook, né? O Facebook daqui a pouco compra a Google, né? Se bobear. E, cara, sobre a segurança da Google, né? Uma segurança muito melhorada comparada aí outros navegadores, né? O Explorer, por exemplo, ou o Firefox. O Google Chrome ele se destaca aí por ter uma central de ajuda em português, cara. Então, para nós, usuários brasileiros, né, do Google Chrome, é muito bom isso, né? Porque a gente não precisa ficar procurando ajuda em site gringo ou algo do tipo, né? Para galera que não manja muito de inglês, é bem importante ter um suporte totalmente aí em português, né? Então, cara, isso aqui foi um resumo básico aí do Google Chrome, né? Então, assim, ele é o navegador mais utilizado do mundo, tá? O Opera. Cara, sem dúvida esse aqui é um dos meus navegadores favoritos, tá? Eu uso o Opera, não é que eu não use o Google Chrome, eu tenho instalado, mas assim, eu uso muito mais o Opera do que o Google Chrome, tá? Então o Opera é um navegador de internet que usa a base do Google Chrome, mas busca se diferenciar desse e dos outros concorrentes com uma grande quantidade de recursos extras bastante úteis para uma série de usuários. Cara, o bom do Opera é que ele parece que é montado aí para você montar o seu próprio navegador, sabe? Como é que eu posso explicar? Tu consegue ter uma grande opção aí de ferramentas extras que você pode simplesmente administrar. Isso eu quero na minha tela, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Então, cara, é muito bacana. Ele é um dos navegadores de internet mais antigos em atividade, é o herdeiro do antigo Netscape. O Netscape também era um projeto aí de navegador, tá? Só que não deu certo e o Opera aí é o herdeiro dele, né? Ele possui uma VPN privada, economia de dados e bloqueio de anúncios. Então vamos lá. O que é uma VPN privada, né? É uma URL ali, um VPN que, cara, tu vai ter acesso só para ti, né? Uma economia de bateria, ele para notebooks, ou seja, se o notebook não estiver na parede, ele consome o menos possível de energia, ele se autoconfigura aí para você, né? Usar o menos de energia possível. E o bloqueio de anúncios, ele já tem aí um bloqueio de anúncios instalado, ou seja, você não precisa instalar um adblock da vida, ou algum outro tipo de plugin. Não, cara, o Opera ele já tem aí dentro dele um bloqueador de anúncios, né, de pop-ups ou qualquer outro tipo de anúncio, beleza? E, cara, acho que o diferencial dele, assim, o que todo mundo gosta, todo mundo aplaude de pé o Opera, é a questão de ter WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger dentro do próprio navegador. Sabe a versão do Web WhatsApp? Você não precisa acessar o Web WhatsApp. Você simplesmente clica no íconezinho e pode abrir tipo o WhatsApp, o Telegram e o Facebook Messenger, cara, simultaneamente, cara, na mesma aba ali, tipo, no cantinho, beleza? Cara, isso assim, ó, é demais, tá? Demais. E outra coisa aí sobre o Opera que eu não botei aqui, mas é bom comentar, ele tem uma versão aí pra galera que gosta de jogar videogame, cara, que é o Opera GX. Cara, o que muda do Opera GX pro Opera normal? Basicamente algumas configurações dele, tá? E você pode estar limitando o uso da memória RAM. Ou seja, você quer jogar um jogo mais pesado, precisa de muita memória RAM, você pode... como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Tu pode limitar a tua memória RAM do navegador, cara. Você não precisa pegar e usar toda a memória RAM disponível. Coisa que o Google Chrome faz muito bem, né, cara? Porque você abre uma aba do Google Chrome e acabou tua memória RAM, né? Mas, enfim, cara, o Opera é isso. Não tem muito o que falar sobre ele, mas, cara, é muito bacana. Internet Explorer, né? O famoso abandonado dos navegadores. Então, cara, o Internet Explorer aí é muito antigo, tá? Ele foi lançado em 1995, em agosto de 1995.
ele é um navegador aí da própria Microsoft, né? E atualmente ele está na versão 11. Então, além da tradicional versão para a área de trabalho do Windows, que está disponível em 32 e 64 bits, o navegador tem versões para tablets, Windows 8, smartphones, no Windows Phone 8, além de download para o Windows 7, cara. Então, cara, o Windows Explorer também está por tudo aí, ele é um navegador até que bacana. Ele é a versão padrão que vem instalado, assim, é o único navegador que vem instalado aí no seu Windows, né? Quando você compra um computador novo, vem ele instalado e você usa ele para baixar outro navegador, tá? Então, por isso que eu falei que ele é o abandonado, porque ninguém usa mais o Explorer hoje em dia, né? Então, segurança dele. Bom, ele nunca foi um navegador muito seguro, tá? Isso a gente tem que concordar desde as eras antigas. Ele nunca teve uma segurança muito boa em questão com os outros concorrentes, tá? Isso a gente é bem sincero em dizer. O Explorer, assim, entre todos os navegadores apresentados até agora, o Explorer se dá muito mal na segurança. Hoje em dia, muitos alegam que ele está melhor, mas, cara, é aquela questão, né? A primeira impressão que fica, né? Às vezes tu usava o Explorer lá atrás e foi hackeado ou algo do tipo, não teve uma segurança muito boa, você nunca mais vai querer usar aquele navegador, né? Pelo fato que, tipo, você não considera ele mais seguro, né? E ali eu botei ali o fim de uma era, né? Então, apesar aí do Internet Explorer ser aí o navegador da Microsoft, o navegador padrão, hoje em dia a gente está usando aí o Microsoft Edge para substituir ele, cara. Então, assim, ele literalmente foi abandonado pela própria Microsoft, contanto que nas últimas atualizações aí do Internet Explorer não teve nenhum recurso novo, não teve nada, e simplesmente ele está jogado aí junto com outros programas do sistema para ser abandonado lá. E a galera agora está usando o Microsoft Edge, né? O Windows 10 geralmente já vem com o Microsoft Edge e não com o Internet Explorer, né? Então, cara, mais um resumo aí do abandonado, né? Pra ele não se sentir tão triste, né, cara? Pra gente falar um pouco dele também, que é bem bacana. Então, cara, ele foi o navegador mais usado no mundo, né? Então, uma coisa que, pô, ele pode se gabar, né? Ele foi mais usado aí no mundo do que o próprio Google Chrome, né? Antigamente, né? Firefox, então, cara, Firefox ele é um navegador aí muito usado na plataforma do Linux, né? Apesar de ter, Firefox é um navegador web de código aberto e multiplataforma com versões para Windows, OS X, Mac, Linux e Android, em variantes 32 e 64 bits, dependendo da plataforma, ok? Então, vamos lá falar um pouco disso. O Firefox ele é um navegador aí que a galera usa muito no Linux, tá? Ele é um navegador aí que a galera gosta muito, a galera que usa Linux, instala ele. Por ele ser leve, né? O Linux gosta de trabalhar com coisa leve. Então ele é muito levinho aí comparado ao Chrome. É um navegador gratuito e open source. Então, assim, galera que programa, né? Que geralmente é a galera que usa o Linux, cara, pode mexer ele open source. O Chrome também né? Porém, o Linux ele não aceita as versões do Chrome, a maioria dos Linux, né, não aceita as versões do Chrome, então por isso que o Firefox é muito usado também. Além de ser uma multiplataforma, o Firefox também suporta diferentes linguagens, incluindo o português do Brasil, né? Então, cara, tem navegador hoje que não aceita, tá, o português como linguagem, né? O Google Chrome já aceita, por exemplo, o Opera também. Mas, cara, eu não sei dizer algum navegador hoje que não aceite, mas assim, o Firefox ele também foi um dos primeiros a aceitar, né, a linguagem. E o Mozilla possui suporte para extensões, navegações por aba, alerta contra sites maliciosos, suporte para sincronização de informação, gerenciador de senhas, bloqueador de janelas pop-up, pesquisa integrada, corretor ortográfico, gerenciador de downloads, leitor de feed RSS e outros recursos. Então, cara, ele é um navegador aí que ele tem muito recurso, sabe? Ele é bem bacana por isso, tem bastante recurso. E galera que estuda em escola estadual, por exemplo, né, cara, gosta muito aí, usa muito Firefox, né? Porque, como eu falei, ele é muito usado nos Linux, né? E, obviamente, se você está numa escola estadual, você usa o Linux, né, para trabalhar. Então, cara, não tem muito o que falar. Ele é um navegador bem gostoso de se usar. Eu usava muito por um tempo, mesmo usando o Windows, eu gostava muito de usar o Firefox, né? Ele é um navegador leve, um navegador, cara, bem bacana. Até que eu conheci o Opera, né? Que é um pouco mais leve ainda, né? Então, cara, eu acho que esses são os navegadores aí principais que você pode estar trabalhando, né? Não tem muito o que falar de outros. Cara, tem outros como o Google Chrome Canary, Microsoft Edge, que a gente não falou.
Eu falei, se vocês quiserem uma aula só sobre conexões e navegadores, a gente pode fazer, tá? Só que eu preciso que todo mundo concorde. Eu acho que vai ser uma aula até que interessante, cara. Mas, como eu falei, vai ser algo bem teórico mesmo. É igual essa aula aqui, vai ser bem teórica. Mas, enfim, né? Vamos continuar agora. Então, esses são os principais navegadores. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre serviços de streaming, né, cara? Então aqui tem alguns, né? Netflix, Twitch, Crackle, Amazon Prime, YouTube. Então, o que é um serviço de streaming, cara? Pelo nome aí, né, você já sabe. É um serviço aí onde a pessoa ou alguma empresa hospeda alguma coisa, algum vídeo, algum site, live. Que no caso da Netflix, né, é um serviço de streaming de séries, né? Então, séries, filmes, né? Você consegue acessar a Netflix. Twitch, você consegue ver live de vários conteúdos. Crackle, também filmes, séries, vídeos. O YouTube, cara, serviço de streaming aí de vídeos, lives também, música. Cara, é um serviço aí basicamente para você hospedar algum vídeo, alguma série sua aí, né? Você pode hospedar na internet através de um serviço de streaming desses, né? O Amazon Prime também, cara, que tá vindo com muita força para bater de frente com o Netflix, né, cara? Agora tá seguindo bastante esse rumo de... Tá crescendo muito esse ramo de serviços de streaming, né? Cara, não tem muito o que falar sobre serviços de streaming, tá? É mais isso mesmo. Então vamos continuar. E agora, download and upload, né? Então, primeira coisa que a gente tem que se perguntar, qual que é a diferença entre download e upload, né? Então, o download é o ato de você retirar algo da internet para sua máquina. Então, assim, vamos supor, eu tô lá no Google Imagens, eu preciso baixar uma imagem, né? Vou lá, procuro a imagem, beleza, encontrei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o download dessa imagem. Eu vou simplesmente pegar, tirar da internet e salvar no meu computador. E existem várias maneiras de fazer isso. Não vou ensinar vocês a fazer um download, tá? Não se preocupem. Mas existem várias maneiras de você fazer isso, que é bem bacana. Então você pode retirar alguma coisa da internet e botar no seu computador, ou no seu pendrive, ou um CD, ou algo do tipo assim, né? Então é o ato de retirar algo da internet para a sua máquina. E o upload é justamente o ato contrário. É você colocar algo da sua máquina dentro da internet. Por exemplo, as videoaulas que eu estou gravando. As videoaulas que eu estou gravando, eu gravo diretamente do meu computador ou de uma câmera, que né, no meu caso eu estou usando o meu computador, e vou hospedar depois num serviço de streaming, que é o YouTube, para vocês terem acesso. Então o que eu estou fazendo é fazendo o upload de um arquivo, né? Então assim, eu podia ter uma câmera aqui filmando, depois passar esse arquivo para o meu computador e do computador passar para um serviço de streaming ou deixar na minha máquina, ou sei lá, eu podia fazer o que quisesse com aquele vídeo, né? Mas o upload é basicamente o ato de colocar algo da sua máquina dentro da internet, ok? Então muita gente confunde, tá, galera? Então download você retira, upload você coloca, tá? E agora vamos para a última parte da nossa aula, né? Pena, que é os serviços de armazenamento em nuvem. Então, antigamente você usava muitos disquetes, CD, pendrive, cara, você usava de tudo para poder armazenar os seus dados, né? Antes de formatar o teu computador, por exemplo. Cara, o que é muito interessante você fazer, na verdade, né? E hoje em dia a gente tem uma facilitação muito grande nisso, cara, que é o armazenamento em nuvem, que é, por exemplo, Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive. São basicamente fazem as funções de CD, disquete ou pendrive completamente online, cara. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira formatar meu computador. Mas eu tenho arquivos que eu quero deixar salvo no meu computador. Mas, eu não tenho pendrive, eu não tenho CD, eu não tenho disquete, eu não tenho nada. Cara, você pode usar um desses serviços para simplesmente jogar os seus arquivos lá dentro. E, cara, você pode simplesmente, depois que você formatar o seu computador, acessar aqueles arquivos e arrastar de volta para eles, cara. Então, assim, você não precisa de pendrive, você não precisa de CD. Cara, você não precisa de mais nada para poder guardar os seus arquivos antes de formatar o seu computador, cara. Então, cara, isso veio para facilitar demais a nossa vida, beleza? Eu vou entrar lá nos sites agora da Dropbox, da Google Drive, iCloud e OneDrive para vocês verem como é, beleza? Só para vocês terem uma palhinha de como que funciona esses negócios, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Então, já estamos aqui nos sites, né?
Então, o Dropbox, né, eu falei, a gente pode acessar, né, ou baixar, né, a gente pode baixar a versão desktop. Então aqui, ó, a gente pode se registrar botando nosso nome, nosso sobrenome, e-mail, senha, e pode se registrar, né. Eu não vou registrar no Dropbox, eu dei uma conta no Google Drive para a gente poder trabalhar melhor isso, ok? Então o Dropbox também basicamente é a mesma coisa que os outros. Então, nosso querido Google Drive, né? Então a gente pode acessar um Google Drive profissional ou pessoal. O Google Drive ele dá essa opção, ó. Então, ó, armazene qualquer arquivo. A gente pode armazenar um arquivo Google do Word, do Excel, de apresentações, PSD, cara, tudo. Então, eu vou acessar minha conta aqui rapidão, só para vocês terem uma noção aqui, beleza? Deixa eu botar meu e-mail. Não vou falar minha senha. Opa! Aí, garoto. Então, vamos lá. Então, cara, isso é o Google Drive. Basicamente aqui, eu posso pegar e arrastar qualquer arquivo aqui para dentro e ele vai ficar salvo. Então, por exemplo, tem os trabalhos aqui de vocês, aqui, trabalhos de faculdade, trabalhos... Cara, tem muita coisa, tem foto aqui minha. Então, mano, eu posso basicamente arrastar para cá e pronto, né? O iCloud é a mesma coisa, só que aí para os usuários do iPhone, né, cara? Então, assim, galera que usa iPhone usa bastante o iCloud para poder gravar os dados aí, né? Fotos, arquivos, músicas, que seja, né? Eu não tenho iPhone, então não tem como entrar aqui. E o OneDrive é basicamente a mesma coisa que o Google Drive, só que aí do Microsoft, tá? De vez ser da Google, é da Microsoft. Funciona basicamente da mesma forma, beleza? Então, galera, eu acho que é isso, tá? A nossa aula sobre internet, tá? A gente tentou passar sobre os conceitos mais básicos, desde o que é internet, até navegadores e sistemas aí de armazenamento, tá? Então, lembrando novamente, tá, galera? É muito importante que vocês mandem ali para mim no WhatsApp ou depois aqui nos comentários do YouTube. Eu assisti, colocando o seu nome, colocando a turma que você é e a data que você assistiu, tá? Porque daí facilita pra gente fazer chamada. Nessa aula a gente não vai ter nenhuma atividade para fazer, tá? É só para vocês assistirem mesmo, beleza? Então obrigado pela atenção de todos. Ótima semana, ótimo, se cuidem, tá? Continuem aí com o isolamento, lavando bem as mãos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um grande abraço e fui!